Bom dia a todos, hoje terça-feira, dia 26 de outubro de 2021, 30ª semana do Tempo Comum, Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versículos de 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: o que é semelhante ao reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Olha só! Durante a viagem de Jesus para Jerusalém, muitas coisas foram acontecendo. Para São Lucas, o evangelista, essa viagem narrada por ele corresponde toda a vida e ministério do Mestre Jesus de Nazaré no meio do povo. Em meio a idas e vindas, grandes acontecimentos que marcaram a vida daquele grupo com o seu Mestre. Mas houve momentos de parar para refletir, descansar, avaliar e aprender ao pé do ouvido as lições do Mestre. E nestes momentos de formação dos discípulos, o Mestre Jesus aproveitava para preparar aquele pequeno grupo sobre o que iria acontecer quando chegassem em Jerusalém. Fazendo parte desses ensinamentos estavam as parábolas. No texto de hoje aparecem 2 delas. Na pedagogia das parábolas se estabelece o contraste entre o início e o fim do reino pelo Mestre anunciado. O início é marcado pela simplicidade e a humildade, a começar por aquele grupo, mas também por perdas, rejeições, dúvidas e interrogações que vinham de todo lado. O fim é marcado pela vitória, pela grandiosidade, pelo sucesso de quem permanecesse fiel até o fim. Para tanto, só mesmo quem foi formado na escola do Mestre seria alertado para essa dinâmica divina. Portanto, seria capaz de superar o desânimo e a decepção do começo para celebrar a glória no final de tudo. A semente de mostarda era símbolo da pequenez. Certa vez, alguém me trouxe da Terra Santa um punhado dessas sementes. Eram tão minúsculas que, colocadas na mão, pareciam um pó. Mas, diz o texto, quando lançadas na terra, uma grande surpresa. Germina, nasce e cresce, se tornando um arbusto frondoso de uns 3 metros mais ou menos, permitindo até as aves nelas se agasalharem, até fazerem ali os seus ninhos. O mesmo acontece com a pitada de fermento, que ao ser colocada numa quantidade de farinha, 3 medidas conforme diz o texto, o equivalente a 50 quilos de massa, era o suficiente para fermentá-la e torná-la levedada, pronta, macia para a fabricação do pão. E isso, a mulher que faz o pão, ela sabe perfeitamente bem como isso acontece. É realmente bastante interessante. Na dinâmica do reino, acontece algo semelhante, diz Jesus. É preciso esperar com confiança, com paciência. Seu projeto iniciado com um punhado de gente sem projeção social nenhuma, certamente pessoas analfabetas, sem cultura, sem expressão, simples pescadores da Galileia, pessoas tidas como estranhas e alheias para os esquemas religiosos daquela época e sem muitas perspectivas. Era como o grão de mostarda e o fermento na massa, pequenos e frágeis, mas destinados a um fim grandioso. Meu irmão e minha irmã, por detrás dessa dinâmica estava a mão de Deus, e ainda está, pode ter certeza. Foi ele quem capacitou aquele grupo, tornando-o expressivo, capaz de se tornar mediação de propagação do reino, de modo a fermentar toda a história humana
ainda hoje e certamente até o fim dos tempos. Por isso vale a pena dizer: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. E nesta nós estamos também na fila. Reze comigo, meu irmão, minha irmã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós e permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia e fique com Deus.